Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar mostrando como usar os recursos do NetAspire. E eu vou mostrar nesta semana como usar o Dapr com o NetAspire. Assim nós veremos como o Dapr e o NetAspire trabalham juntos para melhorar a sua experiência de desenvolvimento local. Ao usar o Dapr com o NetAspire, você pode se concentrar em escrever e implementar aplicativos distribuídos baseados na plataforma .NET, em vez de gastar tempo extra com a integração local. Então eu vou partir de um projeto NetAspire que foi criado usando o template NetAspire Starter. Neste projeto nós temos um projeto ASP.NET Core Web API com endpoint para retornar a previsão do tempo. Eu chamei esse projeto de Aspire Dapr.api Service. Temos também um projeto Blazor, que é o front-end, que consome este endpoint e exibe a previsão do tempo. Neste projeto, com a utilização do Dapr, o que vai acontecer? Eu vou ter uma classe Weather API Client, que vai servir como um cliente para consumir o serviço de previsão do tempo. Então, na verdade, quem que vai consumir a previsão do tempo aqui vai ser essa classe usando o Dapr. E eu vou ter também que utilizar aqui o Dapr Client para que o front-end se comunique com a API usando o Dapr. Então eu vou injetar e configurar o Dapr Client no Aspire. Então esse cliente ele vai permitir que o serviço chame métodos remotos ou acesse recursos distribuídos de forma simplificada. Depois eu vou ter o projeto orquestrador, que é o projeto app-host, para conectar e configurar os diferentes projetos e serviços aqui da nossa solução. Aqui eu vou ter a utilização do sidecar, que eu vou explicar mais adiante, usando o método with Dapr Sidecar. E eu vou ter o projeto compartilhado, o Service Defaults, para gerenciar configurações reutilizadas nos projetos relacionadas à descoberta de serviço, telemetria e outros recursos. Então o nosso objetivo vai ser usar o Dapr aqui na solução NetAspire neste projeto. Então neste projeto eu posso definir aqui dois componentes principais. O Dapr, que vai facilitar a criação de microserviços abstraindo funcionalidades como gerenciamento de configuração e mensagens, e para isso ele vai usar um sidecar, que é um pequeno servidor que vai correr junto à nossa aplicação e vai gerenciar essas interações. E eu vou ter o NetAspire, que é o recurso da plataforma .NET, que vai facilitar a configuração do Dapr na plataforma .NET, criando uma forma simples de integrar e monitorar o Dapr através de sua interface. Então, no projeto exemplo que eu vou mostrar, nós veremos os microserviços comunicando-se via Dapr, com configurações gerenciadas de forma bem simplificada, graças aos recursos do NetAspire. Então, o nosso objetivo vai ser mostrar como aproveitar a abstração do Dapr e a configuração opinativa do NetAspire para criar microserviços simples, portáteis e seguros na nuvem. Então, antes de eu iniciar mostrando o projeto, eu vou apresentar um resumo sobre o que é e para que serve o Dapr, a título de introdução, né? Então, olha, o que é o Dapr? O Dapr, ou Distributed Application Runtime, é uma plataforma de código aberto, desenvolvida para simplificar a criação de aplicações distribuídas. Ela fornece uma série de funcionalidades para resolver desafios comuns em sistemas distribuídos, como comunicação entre serviços, armazenamento de estado e gerenciamento de eventos. Então, o Dapr ele foi criado para facilitar a construção de microserviços que precisam lidar com requisitos como a comunicação entre serviços com chamadas HTTP ou gRPC, mensageria usando filas ou brokers, o armazenamento de estado, a detecção de falhas e a publicação e a assinatura de eventos, usando aqui o padrão PubSub. Então o Dapr ele age como uma abstração de middleware que vai encapsular a complexidade das dependências externas, como o Redis, o Kafka ou o Azure
Database Service Bus. Dessa forma, você vai poder desenvolver uma aplicação distribuída com esses serviços sem precisar programar diretamente para eles. Vamos simplificar aqui e abstrair toda essa configuração que seria necessária. Então, os principais componentes do Dapr são os seguintes. Eu tenho as APIs de comunicação entre serviços, onde o Dapr oferece uma API REST para facilitar a comunicação entre os microserviços sem que você tenha que se preocupar com o endereço ou localização do serviço. Eu tenho também o armazenamento de estado, que permite armazenar o estado do aplicativo em um serviço de dados externo como o Redis ou Cosmos DB por meio de uma API. Eu tenho a publicação e assinatura, o padrão PubSub, que oferece uma maneira de fazer comunicação por eventos entre serviços, usando uma API uniforme para se conectar a vários message brokers. E eu tenho os binders, que são integrações com serviços externos para ações de entrada ou saída, como enviar um e-mail ou receber notificações. Então, os requisitos aqui para o projeto que eu vou apresentar, se você quiser criá-lo no passo a passo, são o seguinte: você pode usar o Net 8 ou o Net 9, você vai precisar do Docker Desktop instalado, um IDE como o Visual Studio 2022, o Visual Studio Code ou o JetBrains Rider, e você vai precisar do Dapr versão 1.13 ou superior no seu ambiente. Então, esses são os recursos que foram usados aqui no projeto que eu vou mostrar a seguir. Então, eu vou mostrar a seguir as etapas para fazer a instalação do Dapr. Então nós vamos instalar o Dapr CLI. Para isso, as informações estão neste primeiro link aqui. Eu vou abrir o navegador neste link. Então aqui tem as instruções para a instalação do Dapr CLI. Então para Windows, você pode usar aqui a instalação via prompt de comando usando o PowerShell, ou se você quiser, você também pode instalá-lo aqui, através do dapr.msi, que é nesse link aqui, que é o segundo link que eu estou mostrando aqui. Você vai baixar esse aplicativo, ele vai fazer a instalação no seu ambiente. Você vai clicar aqui, ele vai fazer o download aqui do instalador e você vai instalá-lo no seu ambiente. É bem simples. Feita a instalação, você vai fazer a verificação da instalação. Para isso, você pode abrir aqui uma janela de prompt de comando. Vou abrir aqui uma janela de prompt de comando e você vai poder verificar a instalação digitando os comandos aqui. Dapr-h, ele vai te mostrar aqui essa telinha do Distributed Application Runtime. E para verificar a versão, você pode digitar Dapr-version. Então a versão que eu estou usando é 1.14.1, tem que ser a partir da versão 1.13 ou superior. Feito isso, a instalação estando verificada, você tem que inicializar o Dapr, digitando o Dapr init. Então no meu ambiente aqui eu já instalei o Dapr, já dei o comando Dapr init, você vai dar esse comando aqui. Aí ele vai fazer a inicialização do Dapr. Essa inicialização vai executar uma instância do container Redis para ser usado como armazenamento de estado local em um corretor de mensagens, vai executar uma instância do container Zipkin para observabilidade, vai criar uma pasta de componentes padrão com definições dos componentes, vai executar uma instância do container de serviço de posicionamento do Dapr para suporte a atores locais e vai executar uma instância de container do serviço do planejador do Dapr para agendamento de tarefas. Então ele vai levantar alguns containers para gerenciar esses serviços após você inicializar o Dapr. Então você tem que instalar o Dapr CLI seguindo essas instruções ou o Dapr MSI, verificar a instalação e inicializar o Dapr no seu ambiente. Feito isso, o seu ambiente está preparado para usar o Dapr no NetAspire. Então a seguir eu vou apresentar o projeto exemplo mostrando como usar o Dapr no NetAspire. Então nós veremos como integrar o Dapr no NetAspire, aí nós vamos incluir o pacote necessário, e nós vamos adicionar os Sidecar Dapr para a comunicação entre os serviços. Então, antes de mostrar o projeto, eu vou apresentar o conceito do padrão Sidecar que é usado pelo Dapr. Então, o que é esse padrão Sidecar? Então, o Sidecar ele é um microserviço auxiliar que é implementado juntamente com o microserviço principal para adicionar funcionalidades extras. Ele também pode se referir a uma arquitetura onde um container secundário, chamado de Sidecar, é acoplado ao container principal que executa o microserviço. Então, o Sidecar ele opera como um processo separado.
mas compartilhando o mesmo ambiente do microserviço principal. E geralmente, ambos são implantados juntos numa unidade de execução, como um pod lá no Kubernetes. Se você não sabe o que é pod ou Kubernetes, no canal tem uma playlist sobre Kubernetes, explicando esses conceitos. Aí eles podem se comunicar diretamente via rede local através de métodos de Inter-Process Communication, garantindo uma interação eficiente. O Dapr vai usar o sidecar para fazer a comunicação, no nosso caso, consumindo o endpoint da API. Então, olha, eu vou agora abrir o projeto que foi criado usando um template. Então, o template que foi usado aqui foi esse template aqui. Eu já mostrei esse template nas semanas anteriores, ó, o NetAspire Start. Ele vai criar uma solução NetAspire com 4 projetos, que eu já expliquei nas semanas anteriores. Então, o resultado, esses 4 projetos aqui. Eu vou destacar, aqui as configurações que foram usadas para usar o Dapr. Então vou iniciar com o projeto app host. Aqui foi chamado de Aspire with Dapr, o nome da solução. Aí eu tenho os projetos API Service, app host, Service Diffuse e o projeto web. API Service é a nossa API, o app host é o orquestrador, Service Diffuse vai fornecer os serviços a todos os projetos da solução e o web é o projeto Blazor. Então, eu vou iniciar com o projeto app host. E aqui, eu tenho o pacote Aspire Hosting Dapr, que foi incluído aqui, Isso pode ser feito, clicando com o botão direito aqui, Add NetAspire Package e selecionando aqui o pacote Aspire Hosting Dapr, que já foi incluído aqui na nossa solução. Então eu tenho esse pacote que vai permitir a integração com o Dapr. E aqui, eu tenho na classe Program a configuração que foi usada. Então vamos ver aqui, Primeiro eu tenho a definição da API Service, usando aqui o método Add Project. Então aqui o projeto API Service é adicionado ao host como o serviço API Service. E aqui eu estou usando o método WithDapr Sidecar, que vai configurar o sidecar do Dapr para o serviço, especificando o identificador API. Então isso permite que o Dapr gerencie as interações com o serviço API usando esse sidecar. A seguir eu tenho aqui a adição do web front-end e a sincronização das dependências aqui. Então o projeto Blazor Aspire with Dapr Web é registrado como web front-end e é configurado para usar um sidecar, Dapr com identificador web. E o método waitFor aqui, API Service, indica que o web front-end deve aguardar o início da API Service antes de iniciar. E a seguir aqui neste código aqui, eu estou verificando se a configuração do Dapr CLI Path está definida. Se estiver, vou configurar o caminho para o executável Dapr CLI em Dapr Options. Então isso vai garantir que o CLI do Dapr vai ser encontrado corretamente, para mim poder executá-lo e assim consumir os serviços da minha API. Então esse código aqui, ele está configurando e coordenando a execução dos projetos API Service, Web Front-end, do Sidecar, permitindo que o Dapr gerencie as interações entre o API Service e o Web Front-end. Então, continuando, eu vou mostrar agora, vou fechar aqui, e vou mostrar o projeto web. Primeiro eu vou exibir aqui o código do arquivo de projeto e aqui nós podemos notar que nós temos o pacote Dapr ASP.NET Core. Este pacote ele integra o Dapr às aplicações .NET, facilitando a construção de microserviços distribuídos e aplicações baseados em eventos. Então ele é projetado para se integrar perfeitamente com o pipeline da ASP.NET Core e adiciona middleware e extensões ao ASP.NET Core, permitindo configurar facilmente os endpoints para PubSub, armazenar e recuperar estados diretamente em controladores e configurar triggers de eventos. Vou fechar aqui e vou mostrar agora do projeto web o código da classe Program. Então aqui eu tenho a definição do Add Service Diffuse, estou adicionando os serviços do Razor Component e observe que eu tenho a linha aqui, Builder Services Add Dapr Client. Essa linha registra o Dapr Client no container de dependências da ASP.NET Core e permite que ele seja injetado em outras classes da aplicação. O Dapr Client vai fornecer métodos para interagir com os recursos do Dapr, como chamadas de
de método entre serviços. Nós vamos usar isso no método invoke method async, publicação de eventos e acesso a armazenamento de estado distribuído. Então, nesse projeto, eu tenho aqui a definição de uma classe, olha, Weather API Client, para fazer a chamada ao serviço da API. Então aqui eu estou usando a definição do getWeatherAsync e estou usando a instância do Dapper Client, olha, para obter aqui a previsão do tempo, consumindo assim os endpoints da API. Então essa classe aqui, ela serve como um cliente para consumir o serviço de previsão de tempo da API. E ela vai usar o Dapper Client para realizar a chamada HTTP, olha, que é do tipo GET. No método invoke method async, especificando o nome do serviço, API, que eu já configurei aqui, em app host, olha aqui, o serviço da API, e o endpoint weather forecast, definido aqui, na API service, aqui na classe program, weather forecast, que é o meu endpoint da minimal API, que usa o método mapGet para gerar uma previsão de tempo. Então, esse código ele abstrai a chamada direta ao serviço, permitindo que o Dapper gerencie a comunicação entre os serviços, realizando o roteamento e balanceamento de carga e facilitando o consumo da API no projeto Blazor. Retornando aqui ao projeto Blazor, eu tenho aqui o componente weather.razor. E aqui eu tenho no início, após a definição da rota para acessar esse componente, a definição do atributo stringRendering igual a true. Esse atributo ele ativa o stringRendering para o nosso componente Blazor, permitindo que a resposta seja enviada em partes ao cliente. Com isso, o conteúdo é renderizado parcialmente à medida que ele é processado, melhorando a experiência do usuário ao exibir os dados o mais rápido possível. E o segundo atributo aqui é o output cache, com uma duração de 5 segundos. Então, ele armazena o conteúdo da página em cache por 5 segundos. Estou usando aqui um cache de página, né? Então, nesse intervalo, as requisições subsequentes não precisarão carregar os dados da API, porque os dados em cache serão utilizados. Isso vai reduzir o tempo de resposta e a carga do servidor. Então, após 5 segundos, o cache vai expirar e novos dados são obtidos da API. Então, aqui eu estou injetando aquela classe Weather API Client, permitindo que ela utilize a API de previsão do tempo. Então, o Weather API Client usa o Dapper Client para chamar o serviço da API. Então, basicamente, os destaques aqui dessa solução são esses aqui. A definição da configuração aqui no projeto web, no projeto app host e a minha API. Então, quando eu executar o projeto com Dapper e NetAspire, o Dapper Sidecar vai ser iniciado junto ao serviço, permitindo a comunicação entre os microserviços. Então, a integração entre o back-end, que é a nossa API Service, e o front-end, que é a nossa aplicação Blazor, vai ser realizada via chamadas HTTP e vão ser gerenciadas pelo Dapper. Então, o Dapper vai fornecer abstrações para funcionalidades como configuração e gerenciamento de mensagens. E o NetAspire vai simplificar a configuração desses componentes. Então, se eu executar aqui, eu vou executar o nosso projeto, ele vai exibir os logs, né? E depois ele vai exibir aqui, o dashboard. E olha aqui o que está em execução. Se eu abrir aqui o meu Docker Desktop, eu vou ver aqui, os seguintes containers, olha. Eu tenho o Dapper Zipkin, que implementa o rastreamento distribuído para monitorar e visualizar o fluxo de solicitações entre serviços. O Dapper Scheduler, que vai ser responsável pela execução das tarefas agendadas. Eu tenho o Dapper Placement, que gerencia a descoberta de serviços e coordena o roteamento, e eu tenho o Dapper Redis, que fornece o armazenamento de estado distribuído para o Dapper. E aqui, no dashboard, eu tenho os seguintes serviços. Olha aqui, o API Service Dapper CLI, que refere-se ao serviço back-end da nossa API, que está integrado ao Dapper, facilitando a comunicação e a descoberta de outros serviços. Eu tenho o Web Front-end, olha, Dapper CLI, que representa o serviço front-end que também utiliza o Dapper, integrando-se ao back-end. Eu tenho o API Service, que é o back-end real, que implementa a lógica e que vai expor os endpoints para a previsão de tempo. E eu tenho o Web Front-end, que é a nossa aplicação Blazor, que consome a API Service. Então, se eu acessar aqui, olha, a minha API Service, ele vai exibir aqui, as informações da previsão do tempo. E se eu acessar aqui a minha aplicação front-end, olha,
que é a minha aplicação Blazor, acionar aqui o menu Weather, eu vou ter a exibição da previsão do tempo. Então observe que a resposta é bem rápida, é o Dapper que está gerenciando e acessando e consumindo os endpoints da API. E se eu vir aqui, ó, em rastreamento, eu tenho aqui, ó, para o Web Front-End, o Web Front-End Dapper CLI. Olha aqui, ó, dando um get weather, e aqui eu tenho o request com essa duração, um get, né? E aqui eu estou vendo o serviço do Dapper CLI em execução, olha, consumindo o endpoint get weather forecast. Bem rapidinho, né? Então, à primeira vista, o Dapper e o NetAspire podem parecer ter funcionalidades sobrepostas, e realmente tem. No entanto, eles adotam uma abordagem diferente. O NetAspire é uma abordagem opinativa sobre como construir aplicativos distribuídos numa plataforma de nuvem, enquanto que o Dapper é um runtime que abstrai as complexidades comuns da plataforma da nuvem subjacente. Então ele vai depender de sidecars para fornecer abstrações para coisas como configuração, gerenciamento de segredos e mensagens. Mas nós vimos como nós podemos integrar aqui o Dapper com o NetAspire de uma maneira bem simples. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.